Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco. Amém? Eu quero compartilhar a palavra do nosso Deus que se encontra em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24. Vamos ler alguns versículos da palavra do nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus. O título é: O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Amém? Veja bem, 4 versículos da palavra de Deus que nos fazem refletir sobre o Mestre Jesus e sobre a igreja atualmente. Jesus está falando aqui para os seus discípulos, ensinando para eles sobre humildade, ensinando para eles sobre amor, ensinando para eles como deveriam se comportar diante dos demais. Observa-se aqui que há uma contenda, né? Há ali uma disputa sobre quem seria o maior entre eles. Então percebe-se que desde o início o homem, ele quer sempre estar acima dos demais. O homem, ele quer aparecer, o homem, ele tem esse desejo no seu coração de se tornar o maior. O homem tem esse desejo de se tornar aquele de maior status perante os demais. Ou seja, o desejo de poder, o desejo de mandar, o desejo de se sobressair sobre os demais. E é importante que façamos a diferença entre o mundo e a igreja. O próprio Cristo ele vai falar aqui, né? Ele vai nos mostrar nesses versículos que há uma diferença, que há sim, né? Que há sim um comportamento para o mundo, para os gentios, né? E há um outro comportamento relacionado, né? Naquela época para o povo de Israel, para os israelitas. Ele vai comparar os gentios, né, para o reino de Deus que ele veio estabelecer nesta terra. Então nós precisamos, amados, hoje como igreja, entendermos como nós devemos nos comportar. Porque percebe-se claramente que há uma falta de amor, uma falta de compreensão, há uma falta de humildade muito grande dentro da igreja. Há uma falta, há uma acepção de pessoas que nós percebemos, né, de forma bem clara, ocorrendo dentro da igreja. Em uma ministração passada eu falei, né, que eu já presenciei pastores dispensando, né, almas de dentro da igreja porque não tinham nada a oferecer, né? E eu presenciei isto, eu vi, ninguém me contou, eu vi, né? Então nós precisamos entender que a igreja de Cristo, nós como igreja de Cristo, nós precisamos sempre estar nos humilhando uns aos outros, para que Cristo se agrade de nós. Veja bem aqui que a contenda aqui era para ver quem era o maior. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Quem é o maior para Cristo? Quem é que Cristo vê como maior?
de quem Cristo se agrada, né? Aí o Senhor vem aqui e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Ora, o rei dos gentios, ele está comparando com o mundo. Quem é gentil? É todo aquele que não era israelita, é todo aquele que não pertencia ao povo de Israel. Gentios é todo aquele, né, que ainda não tinha conhecido o Senhor, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Nós falamos aqui. Estes são os gentios. E ele vai dizer assim: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, entre os gentios prevalecia a autoridade, né? Os reis eram os maiores. Eles iam colocar as suas imposições sobre aqueles, sobre os menores, e certamente que o que eles falavam ia prevalecer. Mas entre o povo de Deus, isto não seria válido, né? Mas não sereis vós assim, antes o maior seja entre vós, seja como o menor, e quem governa como quem serve. Veja bem, que para Cristo, para Deus, o maior para ele é aquele que é visto como o menor. Vocês estão vendo a comparação? Se eu quero ser o maior na presença de Deus, se eu quero ser reconhecido como o maior, eu tenho que ser como o menor, eu tenho que servir aos meus irmãos, eu tenho que me colocar abaixo dos demais, eu tenho que aprender a servir, amados, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a servir aqueles que estão aflitos, que estão necessitando de ajuda. Se eu quiser ser o maior para com Deus, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me colocar abaixo de todos os outros e servir. E eu quero abrir um parêntese aqui para a igreja e perguntar: é isto que estamos vendo hoje? É isto que estamos vivendo hoje? É isto que estamos contemplando hoje? Porque é impressionante como os homens hoje, os donos da igreja, que o dono da igreja não é Cristo. Hoje, na atualidade, não é isso que estamos contemplando, né? Ou melhor, eu vou corrigir aqui: o dono das denominações, porque a igreja somos nós, né? Não é a placa Assembleia de Deus, Deus é amor, é quadrangular, é adventista, não. A igreja somos nós, aonde habita o verdadeiro Espírito Santo, aonde habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que não nos deixa corromper. A igreja somos nós. As placas, né, as denominações pertencem aos homens, né? E eu pergunto: nós estamos vendo igualdade? É claro que não, né, amados? É claro que não. Falei em outras ministrações, repito hoje, né, que estes homens, eles servem apenas ao ventre, né? Eles vivem em prol de si mesmo, eles pregam em prol de si mesmo. Para você falar com um pastor de alto escalão, né, um homem presidente de convenção, digamos assim, você tem que passar por diversas assessorias, né, para você poder alcançar, ter o privilégio de falar com um homem desse, tá? Às vezes você morre com um problema que poderia ser solucionado por eles e você não consegue atendimento porque eles estão sempre acima. E aqui abaixo há um monte de assessores, né, que estão segurando você aqui, que não deixam você chegar até ele, porque sabe como é? É um homem extremamente ocupado, é um homem que não pode atender a qualquer um, não pode perder o tempo dele com qualquer um.
E engraçado, amados, que Jesus Cristo ele atendia a todos de forma igualitária. É engraçado que Jesus teve a paciência de ouvir a todos, inclusive de ensinar para os discípulos, né? Porque havia esta briga, quem é o maior, quem é o menor, né? De que eles precisavam servir. E esses homens que estão aqui na igreja hoje, no comando da igreja, homens ungidos por Deus, né? Como muitos dizem, é o meu pastor, é ungido por Deus, né? Eles não querem se rebaixar, jamais se rebaixarão para atender, para servir o povo, porque pastor é para servir, irmãos. Pastor é para curar as feridas, pastor é para ajudar o próximo. Eu conheço irmãos que estão apodrecendo em uma cama de enfermidade e poderiam muito bem estar sendo assistidos pela igreja, pelo pastor da igreja, mas nunca são atendidos, nunca serão, porque o homem ele está muito ocupado. O homem ele tem muitas viagens, né, para fazer fora do Brasil. Ele tem muitas coisas para fazer, né, na Europa, em Dubai, em Israel, e não pode visitar o irmão que está acamado, né? Não pode ir ali dar uma palavra de consolo, ou pelo menos oferecer recursos para que o irmão tenha um atendimento médico justo, né? Um atendimento médico que possa tirar o irmão daquela enfermidade. Não. Ele está muito ocupado, ele está muito atarefado. Oh, meus amados, é difícil nós entendermos como a igreja está totalmente fora dos ensinamentos de Cristo. Você pode olhar para mim e dizer assim: este pastor aí, esse pastorzinho que ninguém sabe quem esse pastorzinho aí é louco, né? Está falando, irmãos, eu estou pregando o que Cristo tem colocado no meu coração para pregar. Eu não estou nem aí por teus presentes, não estou nem aí se você vai levar em consideração ou não. O que eu estou pregando aqui é que nós devemos seguir os conselhos de Jesus, que nós devemos sim fazer o que Cristo pediu para fazermos, que a igreja, que nós não somos, que nós não devemos nos comportar como Jesus falou naquela época, como os gentios. Hoje não há gentil, hoje todo aquele que aceita Cristo como Salvador, Paulo vai deixar isto registrado em Efésios, em Gálatas, que hoje nós somos um só povo, que nós devemos sim, quem quiser ser o maior, tem que se comportar como o menor, que nós devemos sim nos preocupar com o nosso próximo, que nós devemos amar os irmãos de forma igualitária, não devemos fazer acepção de A ou de B, do negro, do branco, do índio, do cafuso, de quem quer que seja. Nós devemos sim amar como Cristo amou. Nós devemos sim nos preocupar com o bem-estar da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que a igreja somos nós onde há o verdadeiro Espírito Santo. Paremos de hipocrisia, meus amados. Deixemos a hipocrisia de lado. Deixemos de lado esta pouca vergonha que estamos vendo. Precisamos de um pastor, e o pastor, na maioria das vezes, não nos atende porque está muito ocupado. Aquela comissão, aquele pessoal aqui que protegem o pastor. Para você chegar a ouvir uma palavra do seu pastor, é a coisa mais difícil que há. Então, nos mostra que nós não estamos servindo a Cristo, que nós estamos distantes de Jesus. Veja bem: mas não sereis vós assim, antes o maior seja entre vós, seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, se eu tenho poder na minha mão,
Eu tenho que ser como aquele que serve, aquele que se preocupa com os demais. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Cristo está falando, amados. Ele poderia estar sentado à mesa, como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Ele poderia estar sentado à mesa apenas recebendo as benfeitorias daqueles que estavam ali servindo. Mas não, ele foi servir-nos. Ele foi servir os menores. Você vai ver que Cristo ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Você vai ver que Cristo ele vai se preocupar com aquela multidão que estavam seguindo. Ele vai se preocupar e ele vai realizar um milagre ali da multiplicação dos pães, né? Você vai ver que Cristo vai distribuir ali comida para todos. Você vai ver que Cristo ele vai receber ali em João 12 a oferta de uma mulher prostituta, cujo nome era Maria, irmã do seu amigo Lázaro. Ele vai receber, muitos estavam ali, tinha um homem ali, o dono daquela casa, Simão, ele vai ali no seu coração falar assim com ele mesmo. Lucas vai relatar, se este aí soubesse quem é esta que está, né, ali chorando, lavando os pés dele com lágrimas, né, que está ungindo a Cristo ali com aquele vaso de alabastro, que era um perfume caro. Se este aí soubesse quem era esta mulher, certamente, mas não, Cristo ele vai se colocar abaixo, ele vai receber, porque ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para amar, para mostrar amor. Mas o que está acontecendo hoje é que nós não estamos vendo os exemplos de Cristo serem seguidos dentro da igreja. Nós estamos vendo uma igreja orgulhosa, uma igreja, né, que conseguiu vários prédios, edificações, uma igreja que não precisa de A nem de B, uma igreja que a cada dia enriquece, uma igreja que está mais voltada para o lado empresarial, né, preocupada com dinheiro, preocupada em ostentar, né, com uma liderança nariz empinado, uma liderança que não liga para as ovelhas do Senhor, uma liderança que anda de carrões, aviões, helicópteros, né? Tem mansões aqui, mansões ali, apartamentos do bom e do melhor, que não está ligando para as ovelhas do Senhor. Quem é menor vai diminuir cada vez mais aos olhos dos homens, porque eles não vão visitar, eles não vão cuidar, eles não vão ouvir. E há esta briga a cada dia dentro dos ministérios, né, para quem quer ser o maior. Ou seja, eu vou puxar o tapete, eu vou puxar a escada, eu vou derrubar a quem quer que seja, porque eu quero alcançar o meu lugar no ministério, eu quero ser grande. Amados irmãos, nós estamos vendo que tudo isto é passageiro, amados. Não foi isso que Cristo ensinou. Não foi isto que Cristo ensinou. Nós devemos crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Nós devemos colocar em nossos corações de que há algo maior do que o que nós estamos vendo. Todos preocupando com o seu ventre, todos querendo ganhar bem, todos querendo visibilidade. Errado, irmão. Os verdadeiros profetas do Senhor, os irmãozinhos, estão lá embaixo. Muitos não têm vez, muitos morrendo espiritualmente porque não têm vez para cantarem nenhum louvor dentro da igreja, muito menos profetizarem, né, amados? Então, que esta palavra venha ficar em nossos corações,
que o que Deus quer de nós, é humildade, é simplicidade, é amor com o próximo. Que possamos, como igreja, amar o nosso próximo. Que possamos, como igreja, termos o caráter e a personalidade de Cristo em servir, ter disponibilidade para servirmos ao nosso próximo. Não para sermos servidos, não para sermos vistos, não para sermos idolatrados. A estrela da igreja é Jesus Cristo, e a estrela da igreja foi extremamente humilde, tão amoroso, que ele vai se humilhar, amados. Ele vai se colocar sob a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e ele vem se humilhar, vem habitar no meio de gentes ruins, mas pecadores como eu e você. Ele vai descer da glória do Pai e ele vai habitar no meio de homens maus para nos ensinar a sermos como ele. Igreja, volta ao primeiro amor. Volta a olhar para Cristo como exemplo. Esquece esses homens aí, esses falsos profetas, pastores que estão aí servindo a Satanás. Olha para Cristo e toma o exemplo de Cristo. Te alimenta da palavra de Deus. Aprende com Cristo, para que não percamos a salvação, para que não fiquemos no arrebatamento. Amém? Vou estar orando por você neste momento, por cura. Que o Senhor, neste momento, venha tocar na tua alma, te curar, te salvar. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, te dar vitória para você e para toda a sua casa. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento nós estamos aqui reunidos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, sara a alma, Senhor, da tua igreja. Sara, meu Pai, sara, que em nome de Jesus Cristo toda enfermidade, todo embaraço, todo atrapalho, Senhor, venha cair por terra. Que em nome de Jesus, não somente a alma, mas o corpo do teu servo, da tua serva, venha ser sarado neste momento, Senhor. Que todo câncer, que todo diabetes, que toda infecção, Senhor, intestinal, que toda, Senhor, raiz de amargura, Senhor, venha cair por terra, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Senhor dos exércitos, arranca toda a cobiça, arranca toda a altivez, arranca todo sentimento de superioridade, Senhor, da tua igreja. Que a tua igreja se torne humilde, que a tua igreja se torne obediente, Pai, segundo a tua palavra. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem todos com a paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.